Eu achei que foi mais do que um bom jogo. O resultado era urgente. O Flamengo não poderia deixar de ganhar esse jogo no Maracanã contra o Goiás para ter tranquilidade para trabalhar. A Arrascaeta em campo, azucrinando a defesa do Goiás até o final. O jogo foi bem aberto no final. E o Flamengo fez um jogo muito bom contra um adversário inferior, tecnicamente, sem dúvida. Mas o Flamengo hoje passou no teste. O teste era importante e o Flamengo foi aprovado. A importância do controle que o Flamengo teve no jogo de hoje, o fato de ter sido pressionado em determinados momentos e suportado bem essa pressão, mas de ter jogado muito tempo dentro da área do Goiás. E aí, como nenhum treinador jamais está contente com nada, e alguns do perfil dele deixam muito claro que adotaram esse perfil ainda mais exigente, ele vai dizer que o jogo deveria ter um resultado muito maior em termos de placar a favor do Flamengo. E se ele falar tudo isso, eu concordo. E aí, meu querido, Mengão virou a chave ou não virou a chave? Pois é, vamos ver os comentários dos companheiros aqui, das companheiras também da ESPN. Muito bacana o programa, exaltando de certa forma a atuação do Flamengo, que na minha opinião poderia ter sido melhor, mas hoje o importante era vencer os 3 pontos, era sair da zona do rebaixamento. O Flamengo jamais tem que estar presente na zona do rebaixamento. Isso tem que estar no estatuto do clube, com a condição que o Flamengo tem hoje, não pode estar na zona do rebaixamento, né? Sendo bem sincero para vocês. Então, se inscreve no canal, companheiro. Vamos mudar esses números aqui. Mais de 70% das pessoas não está inscrita. Se inscreve, as pessoas assistem, gostam e não está inscrito. Então se inscreva no canal. Baita partida do Cebolinha, baita partida do Pulgar, baita partida do Vitor Hugo. Tá bem bacana o programa, então assiste até o final, belezinha? E vambora aqui agora para o vídeo. Eu achei que foi mais do que um bom jogo. O resultado era urgente. O Flamengo não poderia deixar de ganhar esse jogo no Maracanã contra o Goiás para ter tranquilidade para trabalhar. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Bahia fora, com um estádio lotado. É claro que o Flamengo tem muita torcida em todos os lugares, em especial no Nordeste. Sim. Mas é um ambiente que promete ser também muito inflamado pela torcida do Bahia. Obviamente, mais de 40 mil ingressos já vendidos, etc. Então o Flamengo precisava ter uma vitória em primeiro lugar e depois seria ótimo, claro, que essa vitória fosse acompanhada de uma atuação que deixasse o público que foi ao Maracanã hoje esperançoso. E para responder sua pergunta, será que esse jogo fez com que o São Paulo estivesse mais perto de montar o time que ele quer, a equipe que ele deseja, em termos de desempenho e tal? Eu digo que sim. Ele mais uma vez mexeu na escalação, hoje o goleiro foi outro, entrou o Vitor Hugo, Bruno Henrique acabou participando de um tempo do jogo que provavelmente era maior do que o planejado, porque o Pedro se machucou na cobrança do pênalti do 1-0 logo no começo, ele teve um problema muscular. A Arrascaeta em campo, azucrinando a defesa do Goiás até o final. O jogo foi bem aberto no final e o Flamengo fez um jogo muito bom contra um adversário inferior, tecnicamente, sem dúvida, mas o Flamengo hoje passou no teste. O teste era importante e o Flamengo foi aprovado. Eu gostei desse Flamengo hoje também. Achei que foi um jogo bastante agitado, Mari, e com algumas coisas que parecem surgir como resposta, né? A gente estava... O que vai acontecer com esse Flamengo? Me parece que algumas cartas do Sampaoli são quase definitivas, estão na mesa mesmo para a gente acompanhar. Sim, tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite para o Fã de Esportes que nos acompanha. Sim, e eu acho curioso que a gente se acostumou ao longo, principalmente das últimas temporadas, de ver um Flamengo muito produtivo pelo meio, né? Passando muito por esses jogadores, claro, principalmente depois por conta da lesão do Bruno Henrique. Então, isso passando muito por esses jogadores mais centralizados, né? De aproximação, enfim. E com o Sampaoli encontrando um jogo muito interessante pela esquerda com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha por ali, né? Sim. Eu até comentava com o Felipe na redação onde que é esse encaixe agora para o Bruno Henrique. Sim. Porque ele entra hoje numa necessidade, né? Claro, o Flamengo perde o Pedro e aí o Bruno entra numa necessidade e ele entra mais centralizado, porque o lado esquerdo já está muito bem definido, né? Por enquanto ali as coisas acontecem por ali. Mais um jogo em que o Flamengo consegue um pênalti por aquele lado, justamente nessa associação de Everton, Cebolinha com Ayrton Lucas.
E aí a gente vê jogadores importantes caindo por ali também para fazer parte dessa construção, com às vezes o Arrascaeta, menos o Everton Ribeiro, mas também passa por ali, o Bruno Henrique se aproximando. Então eu acho que é um Flamengo que já tem traços de Sampaoli, sim. E acho que pontualmente alguns jogadores também que fazem parte desse novo ciclo e que estão sendo importantes, e para mim o Cebolinha ganhando espaço. Pois é, a gente começa a ver um Flamengo também com nomes, né, diferente, começando a ter uma cara mais de Sampaoli. Quando a gente olha a escalação, já é uma escalação que começa a ser modificada já nos últimos jogos, André, mas claramente uma escalação diferente do que a gente estava acostumado, né? Agora Everton, Cebolinha por ali, tudo bem que o Everton Ribeiro consegue a titularidade, mas o Vidal vai para o banco, tem o Eric Pulgar, que eu acho que já ganhou a titularidade. Hoje foi bem. Hoje foi bem mais uma vez. Pelo lado esquerdo é importante também que a Mari fale mais um bom jogo do Ayrton Lucas. Isso. Pelo lado direito, acho que ainda precisa ver o que é que vai fazer com a lateral direita, mas eu queria que você falasse se esse time é o time ideal, com esses nomes, lógico, com que ele tem à disposição. Hoje o Gabigol não estava à disposição, estava com o terceiro cartão amarelo. E Marcela, com esse treinador não haverá escalação daquela decorada. Eu acho que o Sampaoli é um técnico que já se formou num futebol, na cabeça dele, né? Diferente desse que buscava que o torcedor soubesse decor do goleiro ao camisa 11, aquela coisa assim. Isso não existe no futebol que o Jorge Sampaoli entende, sente e prega. Então ele vai sempre escalar conforme, óbvio, primeiro lugar, né? Não tem como fugir, o que está disponível. Segundo lugar, onde é o jogo, contra quem, as características do adversário, o momento que o elenco atravessa, os próximos jogos. Então, é uma maneira de manejar o elenco que ele sempre utilizou, seja em clube. Em seleção, a situação é diferente, porque o trabalho é mais pausado, né, e os jogos são mais distanciados. Mas em clube, ele vai sempre tentar manter-se fiel a um jeito de jogar, independentemente das escolhas. E é por isso que o trabalho dele talvez demore um pouco mais a engrenar, porque ele vai tentando com as escolhas que ele vai fazendo. E ele não tem problema em sacar jogadores, em não permitir que determinadas figuras se sintam titulares. É assim que ele vai trabalhando na rotina do dia a dia e nas escalações na hora da competição. Hoje ele tentou mais uma vez com outros nomes, todos esses citados até agora há pouco pela Mari, por você, foram jogadores de destaque individual numa noite em que o Flamengo coletivamente foi bem também, não por coincidência. O Ayrton Lucas talvez seja o único jogador do Flamengo num nível constante de boas atuações, independentemente de tudo que aconteceu com o Flamengo desde o início da temporada. Hoje ele teve uma parceria com o Cebolinha. O Everton Ribeiro fez um gol, que são poucos os jogadores aqui no Brasil, no mundo até, que tem a confiança para tentar e a categoria para acertar. Ele fez um lindo... O Vitor Sá também. Foi o contrário, né? Só mudou a perna. Exato. É verdade. A gente tem que valorizar, porque do Everton Ribeiro não é que se espera um gol assim. Quando ele faz um gol assim, a gente fala, esse é craque, esse é acima da média. O Vitor Sá, não estou fazendo uma crítica a ele pode nos mostrar exatamente esse tipo de convicção um pouco mais para frente, mas o fato de ter tentado e ter conseguido mostra que ele também tem essa categoria. A gente está dando esse panorama geral e, obviamente, existem coisas bem específicas para a gente começar a explorar. O André falou, Mari, sobre essa coisa de, com o Sampaoli, não imaginar um Flamengo do 1 ao 11, assim, definitivo, daquele que a gente vai analisar de forma decorada. Mas óbvio que a gente vai saber, talvez, quem está na primeira fila e quem está na segunda, mesmo que joguem e se dividam. Eu queria explorar o Cebolinha com você. De um ataque que a gente sabe que sempre foi difícil arrumar vaga para alguém ali. Ele, nesse começo de trabalho, está virando titular e que os outros se virem, ou ainda não é assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, justamente porque acontece muito por aquele lado do campo. As chegadas boas, principalmente o do Flamengo, né? Tem acontecido muito por ali. Quando ele chega e quando o nome dele é especulado, aquela vaga, aquela posição está em aberto. Porque é muito perto da lesão do Bruno Henrique. Então, assim, o nome ventilado, ele se encaixaria perfeitamente. É que não aconteceu.
Não aconteceu, demorou um tempo de encaixe, aí o Dorival chega e consegue arrumar uma outra solução para que aquele corredor seja ocupado de uma outra maneira, num outro contexto de time, né? Mas eu acho que sim, justamente porque o momento do jogador é bom, eu acho que ele tem sentido isso, de que o desempenho dele coletivo para o time. A gente vê ainda, claro, ele tentando algumas vezes, né, finalizações e não conseguindo, ou insistindo um pouco mais no 1 contra 1 e perdendo a bola. Mas eu acho que sim, eu acho que passa muito por aquele lado. E acho que tem que aproveitar o momento do jogador também, né? E só sobre o gol do Everton Ribeiro, o Flamengo insistiu muito nessa bola cruzada para dentro da área e o Goiás quase conseguiu cortar todas. Foi difícil, até porque perdeu o Pedro, né? Não tinha ninguém ali realmente de área para aproveitar. E aí é o repertório do jogador, né? Muito inteligente. Eu quero falar do Everton Ribeiro também, André, que foi o Everton Ribeiro que perde um gol, assim, incrível no primeiro tempo. Verdade. E aí poderia ter... É engraçado a gente falar, mas minar a confiança de um jogador como o Everton Ribeiro. Mas poderia ter acontecido nessa partida por tudo que está acontecendo e por tudo que vem acontecendo nessa temporada no Flamengo. Mas aí ele se redime e faz esse golaço. Você acha que ele pode retomar e voltar a ser o Everton Ribeiro que a gente viu nos últimos anos? Claro que sim. No rubro-negro? Claro que sim. Se não me engano, ele não fazia um gol há 8 meses, né? Eu não sei exatamente, mas faz tempo. E é o primeiro gol, obviamente, é o primeiro gol que ele faz na temporada. Sim. E uma falha técnica, mas assim, a compensação que o gol apresenta para ele e para o público, justamente pelo gesto técnico e a felicidade de fazer um gol assim, diante de um ótimo público no Maracanã, não sei se ele está pensando até agora naquilo que poderia ter acontecido no primeiro tempo. Sim. Eu não tenho dúvida que ele pode ser um jogador absolutamente crucial, fundamental para o Flamengo, decisivo nas partidas mais importantes. Ele tem toda essa bagagem, essa experiência e essa história. Um raro jogador, o Everton Ribeiro. É um cara que você não encontra como ele, com facilidade nos clubes do Brasil. E o fato dele atravessar momentos distintos, determinados técnicos utilizarem de uma outra forma, que não contribui, talvez, para aquilo que são as virtudes dele, outros técnicos nem quererem utilizá-lo. Como o Vitor Pereira. Pela ideia de futebol que eles têm, pelas escolhas difíceis que o elenco do Flamengo também oferece, porque tem muitos jogadores com capacidade para estar em campo. Ele passa por tudo isso com profissionalismo, né? Ele não é um jogador que costuma se abater ou fazer aquela... Dá trabalho, né? Justamente pelo tamanho, o tamanho que ele tem, o status que ele representa, dá trabalho para treinadores e companheiros. Então, acho que é uma questão circunstancial. Ele tem total capacidade para voltar a ser, agora com o São Paulo, um jogador crucial. Everton Ribeiro, Mari. É o nosso assunto, eu quero te ouvir também. Sim, eu gosto muito desse jogador, assim, eu acho dos poucos que tem um aprimoramento técnico e uma visão de jogo, assim, espetacular. Eu acho que em determinados momentos ele realmente foi vítima de sistemas, de momentos, e aí é isso, né? Ele, aparenta ser muito tranquilo. Quando o Flamengo estava passando pelo momento Paulo Souza, ele foi questionado diversas vezes, né? E ele não faz a mínima questão de inflamar o ambiente. Então, é sempre mais uma palavra que bota panos quentes, que pede tranquilidade. Então, acho que para o grupo isso contribui demais, né? E é isso, se o treinador imagina que para o time é melhor estar na reserva, ele vai para a reserva. Se imagina ele num lugar em que talvez ele não renda tanto, ele vai e tenta. Então é um jogador que é muito para o time e é de uma qualidade técnica, assim, de poucos. Então, para mim, Everton Ribeiro é titular em qualquer lugar. E eu me lembro quando o Vitor Pereira colocou ele na reserva, foi algo que chamou muita atenção e aí a gente ficava tentando entender, a gente conversava sobre isso, André e Mari, e aí eu sempre falava assim, olha, eu entendo que o treinador precisa fazer essas escolhas, mas o Everton Ribeiro no banco de reservas é algo que me causa, assim, uma dor, me incomoda, me causa até um constrangimento. Essa sensação ela é comum pela representatividade que alguns jogadores têm, né? Mas talvez com o passar do tempo, e aí não estou falando que esse é o caso de agora com o Sampaoli e com o Everton Ribeiro, não se trata disso, mas talvez com o passar do tempo, o papel de determinados jogadores possa diminuir um pouco. Sim. Né? Ou passar a ser mais específico. Não ser aquele cara que, não, essa camisa é dele, não importa aonde seja o jogo ou contra quem.
É claro, né? Ninguém vai ficando mais jovem com o passar dos dias e o Everton Ribeiro faz parte daquele núcleo do futebol encantador em 2019. A gente falou outro dia sobre isso aqui. Esses jogadores estão, pouco a pouco, não se retirando, mas eles estão vendo os seus papéis diminuírem. Alguns daquele time não estão mais, né? E o Flamengo tem essa possibilidade de renovação, que é uma coisa sempre presente, pela capacidade de investimento. Né? O elenco pode estar constantemente em transformação. Pela produção da base também. Também. É muito bom. Jogadores de extrema qualidade. Agora, do ponto de vista técnico e aquilo que ele é capaz de fazer em campo, eu concordo com você, Marcela, de fato. Everton Ribeiro e reserva não é você põe na mesma frase, parece que tem algo estranho. Apita no ouvido, né? Vamos mostrar os números dessa partida, a vitória do Flamengo diante do Goiás. Mari, a gente teve um Flamengo com mais posse de bola, 57-43, até por isso trocou mais passes e teve mais passes certos, 487-340, chutes 23-14 certos. 5-6, curiosamente, o Goiás chutou mais vezes ao gol do que o Flamengo. Grande chance 7-1, cruzamentos 25-21, esse jogo é da 5ª rodada. É curioso que se a gente divide os adversários, o Flamengo dessa fase de São Paulo ganhou do Maringá de goleada, teve o Nublense, vitória com o Goiás. Aí perde do Inter, não vou lembrar Inter, todos. Botafogo e Atlético. Inter, Botafogo e Atlético, ou seja... Os jogos em que a gente antecipava, esse jogo é jogo ganhável, ganhou, e aqueles que havia uma disputa, não. Sim. O que esse jogo com o Goiás é diferente de Nublense e Maringá, no sentido de dar a percepção que não seja apenas o resultado de jogo construído e bola jogada? Eu acho que ainda assim a vitória do Flamengo ela foi uma vitória construída durante todos os dois tempos. Assim, o Flamengo ele teve o controle do jogo em boa parte. Ele teve um volume muito interessante, a gente viu ali, né, 23 finalizações e mais do que isso, né, ele ficou muito no campo adversário. Mas mesmo assim foi um Goiás que não deixou de competir também. Então, acho que, além de tudo, foi um jogo em que o Flamengo, em determinados momentos, o Goiás, ele teve um espaço para um contra-ataque, ele teve, em determinado momento, uma tranquilidade até no meio de campo, e ele poderia ter levado um gol se não fosse o goleiro que hoje o Sampaoli escolheu como titular, o Matheus Cunha. Ele fez uma defesa ali depois no último contra-ataque, que realmente passou muito por ele. Então, eu acho que hoje o adversário ainda assim conseguiu impor um pouquinho mais de dificuldade para o Flamengo, apesar que o placar ele só não foi mais elástico por falta de efetividade, porque a criação aconteceu. O tanto de passe que o Flamengo troca ali perto da entrada da área e consegue colocar jogadores dentro da área foi realmente uma coisa que aconteceu muito tempo do jogo, durante muitos minutos. Então, só não foi mais elástico porque não teve tanta efetividade. Ô André, e assim, a gente viu a torcida, fez a festa, eles ficaram felizes com o resultado, mas antes da bola rolar, teve protesto, eles xingaram muito a diretoria, inclusive vaiaram sim o Davi Luiz, daqui a pouquinho a gente mostra também para vocês. A entrada dele é o finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, e ele é vaiado, ou seja, ainda tem um clima de protesto também. Mas como é que você enxerga esse Flamengo com o Sampaoli chegando agora e começando a mudar as coisas? Você acha que a torcida vai começar a entender isso e deixar esses protestos para trás? O comportamento do torcedor, e isso não muda de clube para clube, né? As grandes massas de torcedores, elas se comportam de maneira semelhante em determinadas situações. É só a gente olhar a temporada do Flamengo. A gente vem conversando sobre isso o ano inteiro, porque também, né, é uma coisa muito marcante, muito impressionante. Entra técnico, sai técnico, tem troféu pra caramba para ser disputado, o Flamengo não ganhou nenhum. Perdeu o estadual da maneira que perdeu para o Fluminense, com as atuações que o Fluminense teve. Um grande rival, Fla-Flu com o Maracanã cheio. Tudo isso marca, tudo isso é importante e tudo isso, evidentemente, vai machucando esse torcedor. E ele começou a compartilhar responsabilidades, né? Há alguns dias, no fim de semana, digamos assim, quando mais um treinador chegou e os resultados não mudaram, né? Eu insisto, não via o Flamengo jogando mal, acho que hoje foi uma partida bem acima da média, mas muito melhor do ponto de vista da competição.
daquilo que o Flamengo vinha mostrando com o Sampaoli. E a minha impressão é que a tendência é o acerto, porque é um técnico muito competente e um grupo de jogadores igualmente muito competente. Mas o torcedor não está, ele não está contente com nada. E ninguém pode tirar a razão dele mesmo. Ainda é um Flamengo que perde muitos gols, né? A gente viu isso, como falou da Mari, a efetividade. Mas com o Sampaoli ele vai construindo ali alguma coisa, Mota. A gente tem até um balanço, né? Números que mostram ali algumas coisas dessa trajetória. São 7 jogos, as 3 vitórias que a gente apontou, os 3 derrotas, um empate que não foi citado, foi com o Racing na Libertadores fora. O jogo que estava vencendo, tomou a virada, tomou um empate quase a virada no fim. Aproveitamento, 47,6%, gols marcados 17, gols sofridos 10. Vem de vitória, essa vitória desta noite, o 2-0 contra o Goiás. Esse gancho que disse a Marcela, Mari, de chances criadas e tudo mais, onde se nota um trabalho, é um processo, né? O cara chega, tem que resolver, jogo quarta, domingo, onde dá para ver trabalho e processo do que a gente tem de referência do Sampaoli, de falar, talvez ele esteja satisfeito com isso. Eu acho que ocupando o campo de ataque, praticamente todo o tempo do jogo, né, brigando por essa posse cada vez mais perto do gol do adversário e trocando rápido, usando o corredor. O Flamengo ainda, assim, muito pelo lado esquerdo, com dificuldade de encontrar lado direito, não só o lateral em si, mas quem por ali vai conseguir desempenhar muito bem. Então, o lado esquerdo mais bem resolvido, melhor resolvido, né? Com o Ayrton, agora acho que o Sampaoli deve ter um pouquinho mais de certeza disso, né? De onde o Ayrton encaixa melhor. Foi a tentativa de botá-lo no lugar do Gerson e não é bem por ali. Então, eu acho que esse jogo dele, do volume... E hoje eu quero ver a entrevista coletiva dele sobre a contundência, né? Como que ele vai usar essa palavra para o jogo de hoje, porque foi um bom jogo. Acho que o panorama geral tem muito do trabalho dele também, dessa intensidade do Flamengo, e aí a gente vai conseguir ver ao longo das partidas quanto que essa intensidade vai se manter cada vez mais nas partidas, quanto que ela vai durar, né? Se ela vai cair em determinado momento. Hoje, para mim, foi o jogo mais equilibrado nesse sentido, do Flamengo buscando até o fim. Mas eu estou curiosa para ver onde que ele vai colocar a contundência hoje. Pois é, pensando em pontos positivos desse jogo, além da partida, além do resultado, eu acho também não ter tomado gols, né? Mas a gente estava falando do Davi Luiz, já que a gente está falando da defesa, deixa eu só colocar, então, a parte, o trecho em que a torcida se manifesta contra o jogador. Se manifestou contra alguns jogadores, mas contra o Davi Luiz, assim, é muito claro e é muito específico. Vamos colocar, então, esse trecho aí para os fãs de esportes, para eles verem, e aí a gente já fala. Vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E assume como capitão, né? Eu não sei se retoma um futebol do começo de ano, eu não sei exatamente por que a torcida fica tão revoltada com alguns jogadores especificamente, porque é algo muito coletivo, né? As coisas não dão certo, mas é algo muito coletivo. Mas a diretoria também foi muito alvo das críticas desses torcedores. Mas, André Kfouri, queria que você falasse sobre isso, assim, se é uma grande notícia para essa noite, além do resultado, além dos 2-0, também não ter tomado nenhum gol. Sim. Uma atuação equilibrada, né? É um indício de que o Flamengo fez uma partida, digamos assim, completa em relação ao que era o objetivo. A minha impressão é que o Sampaoli, não sei se ele está falando, se ele já falou, ele vai levantar a importância do controle que o Flamengo teve no jogo de hoje, o fato de ter sido pressionado em determinados momentos e suportado bem essa pressão, mas de ter jogado muito tempo dentro da área do Goiás. E aí, como nenhum treinador jamais está contente com nada, e alguns do perfil dele deixam muito claro que adotaram esse perfil ainda mais exigente, ele vai dizer que o jogo deveria ter um resultado muito maior em termos de placar a favor do Flamengo. E se ele falar tudo isso, eu concordo. Mas aí ele tem que criticar o time dele, né? Exato. Por isso, porque foi o time dele que não conseguiu fazer mais gols. São coisas nas quais nós temos que melhorar. Nós, né, em primeira pessoa falando, o Jorge Sampaoli.
Vamos, sobre o Davi Luiz, eu acho que tem alguns pontos importantes. A vaia, que ele recebeu entrar, um dos apelos dessa partida, que foi noticiado, né, que ele estava a 3 jogos de bater uma meta para ter a renovação automática para o fim de 2024, antes desse jogo, então fez mais um. E a zaga em si escolhida como titular, né? Se ele veio do banco é porque 2 começaram como titulares, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. É essa a zaga do Flamengo? Porque essa zaga foi muito pouco apostada como par, né? Mas tem funcionado. Tem funcionado, né? A que tem melhor funcionado, na verdade, né? Não tá ali no elite. teto da perfeição, mas é a que tem funcionado. E para mim é o setor mais complicado de você ficar mexendo, porque eu acho que ali parte muito da parceria, enfim, justamente isso, da segurança que um passa pelo outro, né? A gente já cansou de ver quando muda zagueiro, o que estava bem cai um pouquinho, enfim. E eu acho que com o Davi Luiz é muito disso, da memória do torcedor, de não estar entregando, ou talvez não tenha ainda atingido a expectativa do torcedor desde que chegou. Mas eu acho que principalmente nessa temporada ele também falhou um pouquinho ali. Às vezes abandonando muito o posto, se atacando muito ao ataque, insistindo muito nessa saída de bola com ele mesmo. Então acho que deixava espaços ali que o adversário conseguia aproveitar. Rapaziada, tivemos aí o querido programa Sport Center, os colegas aí comentando sobre o jogo do Flamengo, cara. O Flamengo tinha que ganhar. Hoje, os 3 pontos estavam acima de qualquer coisa. Não que em outras oportunidades não estão. Mas hoje estava porque o time, principalmente, estava na zona do rebaixamento. Mas tem muita coisa a melhorar. Tem que parar esse negócio de ficar perdendo gol o tempo inteiro. O Flamengo vai ter um confronto dificílimo na terça-feira. Aliás, já vai viajar para Bahia. Acabou todos os ingressos da torcida do Bahia. Então, precisa melhorar. Não tá bom ainda. Tá longe, tá léguas de estar bom. Venceu, tô feliz. Hoje tinha que vencer de qualquer jeito. E venceu até. Fez um bom jogo. Vamos botar aí nota boa. Nota 7 pro jogo do Flamengo. 6,5 e 7. Vou botar aí pro jogo do Flamengo, porque poderia ter mais intensidade, poderia não perder tantos gols. O Wesley muito abaixo, Everton Ribeiro, apesar do gol, na minha opinião, abaixo também. Davi Luiz entrando no jogo, não dá mais pro Davi Luiz, mas tivemos boas atuações com Everton Cebolinha jogando bem, Pulgar jogando bem, Vitor Hugo jogando bem, então a gente tem que exaltar. E o Pedro, hein? Que azar o Pedro também, vou te contar, hein? Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.